E esse tema legado, que é o tema que nós estamos trabalhando esse ano, Deus me deu num sonho. E em janeiro desse ano, quando a gente estava... Acho que foi em janeiro ou foi em novembro, eu não me lembro bem do ano passado. Mas a gente estava nos Estados Unidos e eu tive um sonho. E no sonho, era uma sessão de fotos, eu estava fazendo uma sessão de fotos. A minha mãe, eu e a Érica, minha filha. Eram nós três e a gente estava fazendo uma sessão de fotos. E alguém chegava perto da gente e falava assim: puxa vida, o tema esse ano vai ser muito importante, muito legal. Vocês vão falar sobre legado? Foi essa conversa e eu acordei. Eu acordei e falei para o Lamartine: meu amor, Deus me falou o tema que eu vou pregar, que nós vamos trabalhar entre as mulheres no Essência. E eu contei o sonho, eu falei: eu vou trabalhar esse tema, legado. Aí ele falou: não, você não vai trabalhar sozinho, nós vamos trabalhar juntos, a igreja toda, sobre esse tema. Então, já que Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra para você, eu creio que o Espírito Santo tem gerado em nós, na minha vida, na vida do Lamartine, a importância de nós pensarmos nessa realidade. Porque tudo que a gente faz tem uma consequência e tem um resultado, não só na nossa vida, mas na nossa história, na história da família, da história da nossa nação, na história da humanidade. Por menos importante que você acha que você é, isso não é verdade, porque para Deus todos nós somos importantes, nós trazemos algo que é impactante, que vai influenciar a história. Eu fui convidada para participar de um livro que a Thalita Pereira estava escrevendo, e ela queria, então, a minha opinião sobre a influência. Como ser uma mulher influenciadora e, na minha vida, como isso aconteceu, o que eu acho que fez parte da minha vida, da minha história, do meu ministério. E eu fiquei pensando sobre isso. E o que o Espírito Santo me comunicou é que não só as minhas grandes decisões e os meus feitos, os maiores que eu posso pensar, não são mais importantes do que os menores, do que a minha rotina, do que os pequenos momentos da minha vida. Eu impacto tanto nos grandes como nos pequenos, assim como você também. Por exemplo, o que você come? Você come aquilo, você tem aquele gosto porque você come na sua história de família, né? A gente tem um gosto todo peculiar para comer e é uma herança da nossa família. A minha mãe, por exemplo, me influenciou muito em duas coisas que eu gosto. Uma, comer pipoca. Desde pequenininha eu como pipoca. Qualquer hora do lanche que eu tenho vontade de comer, é pipoca que eu faço para comer. A Érica, a mesma coisa. E a Érica passou para os meninos também a mesma coisa. Outra coisa que eu amo, mel. Eu não adoço nada com açúcar, só mel. Mel eu consumo lá em casa, aos potes, assim. Aprendi com quem? Com a minha mãe. Os meus netos, eles moraram em casa um tempo, eles comem fruta com quê? Com mel. Então, tudo que a gente faz influencia. Tudo que a gente faz marca pessoas, desde pequenos gostos, pequenas atitudes, sabe, a maneira que você fala, o que você fala, a maneira que você age. Quando você entra numa casa, você sente o clima daquela casa e a atmosfera daquela casa. Quando você entra num lar, você discerne se aquele lar é um lar de honra ou não. Na maneira com que o marido trata a esposa trata os filhos tratam os cachorros, os pets da família, não é assim? Então, é importante que a gente pense em qualquer fase da vida, mas especialmente vocês que estão nessa fase de construção, é muito importante pensar. Não pense quando tudo tiver passado. Porque aí pode ser tarde demais. Agora é hora de pensar nas suas ações,
no seu investimento e as consequências dele. Eu quero falar sobre a construção e a consolidação de um legado. Em primeiro lugar, o legado, ele deve ser de temor e obediência a Deus acima de qualquer coisa. Tema a Deus, adore ao Senhor, creia no Senhor, na sua palavra, no processo de redenção que Deus fez para nós através de Cristo Jesus. No Salmo 112, 1 e 2, que fala sobre a vida do homem piedoso, nesses 2 versículos diz o seguinte: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. A palavra diz assim: feliz, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Amém? E será abençoada a geração dos justos. Se você é um homem, uma mulher que tem a fé em Deus, que tem a palavra como o norte da sua vida, como guia da sua vida, que se você tem prazer de conhecer a palavra de Deus e viver nos princípios e mandamentos do Senhor, a sua descendência será poderosa, será abençoada, será feliz, será plena, porque tudo que nós tomamos de decisão hoje não vale só para você, mas vale para as gerações que virão, a geração dos seus filhos e dos seus netos. Então, pense bem no que você vai fazer. A gente percebe hoje que homens e mulheres às vezes estão tão arraigadas na impureza, não é? Na pornografia, e acha que aquilo vai fazer só estrago na sua própria vida. Muito pelo contrário. A gente sabe que se nós abrirmos brechas para demônios, pecados, quando a gente comete pecados, a gente abre brecha para demônios, e o demônio vem e passa por você, vai trazer tentação para o seu filho. Se o seu filho não resistir, vai trazer tentação para o seu neto. É por isso que gerações passam pelos mesmos problemas, às vezes de vícios, às vezes de divórcios e toda sorte de pecados e problemas, porque se você busca a bênção, se você busca Deus, você deixa como herança, como legado bênçãos. Mas se você não assim o faz, você deixa uma herança de maldição. Quando Deus deu a sua lei, o seu mandamento, para o povo de Israel, depois que os libertou do Egito, Ele deixou claramente aquilo que Ele queria daquele povo. E eu costumo dizer, e é verdade, a gente precisa entender que os mandamentos não são limitantes, não são cerceadores, mas são a liberdade que Deus te dá para que você viva sendo orientado por Ele e para que você tenha bons frutos e seja feliz na terra. Amém? Glória a Deus! Você ama o Senhor e a sua palavra? Segundo lugar, nós devemos construir um legado de serviço e compaixão pelos outros. Jesus, Ele veio e serviu. E Ele deixou isso muito claro quando Ele lavou os pés dos discípulos. Aquilo era tão forte, aquele foi um ato tão impactante, porque quem fazia isso eram os servos das casas. Eles chegavam da caminhada e os servos, o menor na casa, ia lá lavar os pés. E de repente o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Messias que veio, o descendente de Davi, o filho de Davi, e aqueles discípulos sabiam quem ele era, está ali e vai fazer uma coisa que gente, digamos assim, sem honra faz. E ele, Pedro, né, que era sempre o discípulo que tomava para si todas as questões e sempre arguía Jesus, ele falou para Jesus: de maneira alguma, Senhor, eu não vou deixar o Senhor me lavar os pés.
Aí Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: não, então lava tudo, pode lavar o corpo inteiro. Aquele impulsivo, né? Então, já que é para fazer, faz tudo. Aí Jesus disse: não, você não precisa lavar tudo, já foste lavados. Vocês precisam lavar os pés, que significa o quê? Vocês, na caminhada, vão se sujar. Então, vocês têm que fazer uma reflexão daquilo dos seus atos e sempre estar diante de Deus pedindo perdão e se limpando. Porque tem uma frase muito conhecida e verdadeira que diz assim, que pecador não é aquele que peca. Ou seja, na verdade o pecador é aquele que peca, mas ele não fica nesse estado de pecador, a menos que ele vá à fonte se lavar. O santo não é aquele que não peca, porque ninguém não consegue pecar. Todos nós pecamos em algum momento do dia, não é? Porque pecado não é só matar, não é só adulterar, que a gente pensa nas grandes coisas, mas é ter um sentimento ruim, ter um pensamento tóxico, agir sem gentileza, sem amor, tudo isso são pecados. Então, santo não é aquele que não peca, porque todos pecamos, mas santo é aquele que vai à fonte se lavar, que é Jesus. Amém? Então, para que você construa um legado de serviço e compaixão que Jesus ensinou, Ele falou: olha, assim como eu estou fazendo, vocês façam também. Nós precisamos ter um olhar para o outro. E esse é um legado muito real. Quando você se importa, você vai ensinar os seus a se importar. A gente percebe que muitas pessoas têm aquele egoísmo, olha para si, nunca é abençoado. Porque quando você olha para você, você é uma fonte que não jorra para fora. A ação do Espírito Santo é que Deus em você, para que você saia, né, para que de você saia o que é a virtude do Espírito Santo para tocar as pessoas. Então você vê que todo fruto do Espírito, a maioria deles tem a ver com ação para com os outros. Benignidade, bondade, mansidão, não tem a ver comigo, tem a ver com o nosso relacionamento. Então a gente tem que investir, construir um legado de serviço e compaixão. Aqui nesse corpo, nessa igreja, vocês têm tido um ensinamento prático disso. Porque a gente tem vários braços de compaixão, várias ações de compaixão. Isso sempre foi algo muito forte na minha vida e na vida do Lamartine. E hoje eu percebo que a minha filha tem muito mais do que eu tive. E ela vai muito mais longe, mas isso é algo inerente a ela, que o Senhor colocou no coração dela, sem dúvida, mas tem a ver com o processo de aprendizado também. Eu me lembro que quando eu fui escolher que faculdade eu ia fazer, eu falei para o meu pai: pai, eu tenho vontade de duas coisas. Ou fazer serviço social, que hoje tem outro nome, nem sei que nome tem, mas na época era serviço social. Serviço social ou administração de empresas, ou administração. Parecem duas coisas diferentes, né? Mas eu gosto de organizar coisas e amo e amava ajudar pessoas. Quando eu era jovem, a gente trabalhava na igreja todo domingo, indo nas comunidades para abençoar as pessoas mais pobres. E eu fazia isso com paixão todos os domingos. Gente, sabe como era o meu domingo? Na minha adolescência, a gente levantava e ia para a escola dominical, 9 horas. Das 9 às 10. Das 10 às 11h30, culto. Voltava, almoçava. Às 3h30, trabalho na comunidade. Às 5h30, reunião de jovens e adolescentes. Às 7h, culto. E acabava 9 horas da noite. Assim era o meu domingo. Meu pai falava assim para a gente: desse jeito vocês vão morar na igreja. Por que vocês não levam colchão? Aí a gente falou: não dá ideia, hein? Porque era mais ou menos isso. Foi esse legado que eu recebi da minha mãe,
esse legado que eu estou passando para minha filha. A minha filha, quando era pequenininha, a Érica, teve um dia que ela falou para mim assim: mãe, eu amo ser filha de pastor. Aí eu falei, fiquei intrigada, né? Falei, filha, por quê? Ela falou assim, porque eu estou em todas. Tinha aniversário de todo mundo, porque faz aniversário, você chama um grupinho que você conhece, né? Que é aí próximo de você. Só que a gente era próximo de todo mundo, então estava em todos os aniversários, em todos os casamentos, em todas as reuniões da igreja. E ela adorava isso, né? Ela amava isso. Chegava assim no fim da tarde, ela sempre estudou no período da tarde, ela chegava da escola e falava assim, mãe, o que nós vamos fazer hoje? Aonde nós vamos? Falava, filha, hoje nós não vamos sair. Ah, então quem vem aqui? Porque a nossa rotina era assim. Ou a gente saía ou a gente recebia. Não tinha essa coisa de não ficar sem fazer nada. Então, isso tem a ver com serviço e com compaixão. A gente tem que se abrir para o outro. Ter um olhar para o outro, procurar ajudar. Hoje as pessoas são tão carentes de amor, de afetividade. Se você, olha, já há estudos que comprovam isso. Por que as igrejas evangélicas estão crescendo? Por que nós estamos crescendo? Porque você que entrou aqui nessa igreja, você pode vir numa reunião como essa de conexão. E você vai poder conhecer pessoas que vão caminhar com você. No momento de dificuldade, você vai ter a quem recorrer. Mas no momento de bênção, no dia a dia, você vai ter com quem compartilhar. E isso é importante. É tão importante você fazer aniversário e você ter pessoas para convidar e eles vão ficar felizes para ir no seu aniversário. Não é? Não é gostoso assim? Você se casar e você ter dificuldade de fazer a lista de casamento de tantas pessoas que você queria convidar. Isso que é bênção na nossa vida, é ou não é? E o crente tem essa oportunidade, porque nós estamos construindo esse legado de serviço e compaixão. Por isso que é importante você estar aqui na casa do Senhor. Aquilo que você está fazendo hoje, vindo aqui, recebendo visão, saindo, sabe, desafiado, cheio de paixão, cheio de visão. E isso vai fazer com que o seu futuro seja importante para você, para que você realmente ponha em prática aquilo que você está ouvindo e aprendendo, e realmente você deixe um legado e uma marca que seja importante e relevante na terra. Amém? Glória a Deus! Vocês sabem que a minha avó, a bisa da Érica, ela que trouxe o evangelho para a família. E eu morava numa cidadezinha, eu fui criada numa cidade muito pequena do interior. Na época, eu morei lá até 12 anos. Na época que eu morava lá, as nossas noites eram assim. A minha mãe pegava eu e os meus 2 irmãos e a gente ia para a casa da minha avó. E naquele tempo tinha as varandas, né? Ou você sentava na varanda, ou você pegava a cadeira, punha na calçada e conversava, e os vizinhos passavam, conversavam. Quem já viveu qualquer coisa parecida? Gente, tenho saudade daquele tempo. E tem uma imagem, tem um momento que eu não esqueço. Aliás, aconteceu mais de uma vez. Mas a minha avó era assim, ela tinha uma voz bonita e gostava de cantar. Cantava na igreja. E a gente pegava o cantor cristão e falava, vó, número 222. E ela começava a cantar. Manso e suave Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Gente, podia falar o número que fosse, ela saía cantando os hinos do cantor cristão. Isso marcou. Desculpa. A gente vai ficando mais velho, vai ficando emotivo com as lembranças. Ainda mais pensando sobre legado, né? São essas coisas que marcam a gente. Não pensa que se você não sentar com seu neto e contar uma história e cantar um hino,
você não vai marcar a vida dele. Os meus netos nascem, lá na minha casa eu tenho, não é um apelido, eu tenho um nome para cada um. Cada um que nasce tem um nome. Então, por exemplo, a Érica, sempre chamei a Érica de Santa. Ô Santa, ô Santa. Para mim a Érica era santa e ela é uma santinha mesmo. O meu neto Enzo, quando ele nasceu, eu sempre chamei ele de príncipe. Meu príncipe. Você lembra daquela música da Rita Pavone? O meu príncipe encantado, meu eterno namorado. E eu ficava cantando a música da Rita Pavone. Não sei se é dela, mas era que cantava na minha geração para o Enzo. E ele sabe de cor a música. E assim eu chamo ele de príncipe. O John eu chamo de riqueza. A minha riqueza, a minha apaixoneza. Aí eu brinco com ele, minha riqueza. E eu tenho certeza que são coisas que a gente faz que parecem pequenas, mas que vão marcando, porque eles sabem que eles são importantes para nós. Até o Ramon também tem, eu chamo o Ramon de príncipe maior. É o príncipe maior com os príncipes menores. E o Lamartine é meu amor, né? Vocês sabem que eu chamo ele de amor sempre. Então, são essas coisas que a gente vai construindo ao longo do tempo. Com serviço, gastando tempo, tendo um olhar com compaixão. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre o legado de influência. Em 1 Crônicas 4:10, fala da oração de Jabez. Quantos já conheceram a oração de Jabez? No livro de 1 Crônicas, há uma sequência de nomes. É uma genealogia, aliás, são vários capítulos. É a parte da Bíblia que você quer pular, porque eu costumo dizer, é um exercício de fonética. Você exercitar falar aqueles nomes, é um horror, entendeu? Você quer passar aquilo, você não quer ler aquilo na Bíblia. Eu acho que Deus começou aí no meio daquela genealogia de nomes que você nem sabe que existe, sabe? Difícil de falar. Deus colocou um parêntese e contou uma história de influência muito marcante, que é a história de Jabez. E fala assim, engraçado que Jabez parece que foi colocado ali, não fala quem era o ancestral dele, nem quem era o descendente dele. Olha que coisa interessante, vai lá para você ver que você vai comprovar isso. 1 Crônicas 4:10 diz assim sobre esse homem. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de tal modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabez, esse nome significa aflição. E o texto diz que a mãe dele deu esse nome para ele porque teve um parto muito difícil. Então você já imaginou a vida inteira você ser chamado de aflição, de pesar, de dor? Ele trazia uma maldição que vinha do seu nome, de uma declaração profética terrível que a sua mãe colocou sobre ele no seu nascimento. E teve um momento que ele ousou pedir a Deus que Deus transformasse a sua história. E ele deixou um legado de influência muito tremendo, a ponto de ser citado na Bíblia. E todo mundo hoje conhece a história desse homem. Todo mundo que estuda a Bíblia, não é? E ele invocou a Deus dizendo: Senhor, alargue as minhas fronteiras, me faz prosperar. Num tempo onde era importante ter terra, porque aquele povo vivia da agricultura ou da pecuária. Tinha que ter terra para ter uma grande colheita, tinha que ter terra para ter muito gado. Então, quando ele pede me alargues as fronteiras, ele está dizendo: me prospere financeiramente. Ele teve ousadia de pedir isso. Me alargues as fronteiras, que seja contigo a tua mão, que o Senhor esteja me abençoando, que o Senhor esteja me favorecendo, que a mão poderosa, mão na Bíblia significa poder, ação,
que a tua mão esteja comigo e me preserves do mal. Num nome que trazia aflição, pesar, doença no seu nome, Senhor, me abençoe e me proteja do mal. Como Jesus nos ensinou a orar, que o Senhor nos livre do mal, né? Nos livre de toda tentação. Essa tem que ser uma oração constante. E ele ousou pedir isso a Deus: nos livre do mal, de tal modo que não me venha aflição, sobrevenha aflição. E Deus concedeu o que lhe havia pedido. E essa história, na minha opinião, ela foi colocada na Bíblia para que nós aprendamos a desejar essas coisas que são legítimas diante de Deus. Primeiro, a prosperar. Não é ilegítimo pedir coisas para Deus, coisas materiais, ter coisas, porque eu penso assim, não está nisso a sua felicidade. Você não busca Deus por causa disso, mas Deus pode te dar tudo isso. E quanto mais você tem, mais poder de influência você tem, mais você pode abençoar pessoas, mais você pode intervir em projetos, mais você pode financiar, mais você pode fazer. Então não tem nada de mais a legitimidade nisso. Vocês lembram de Jacó? Jacó foi um homem que lutou com Deus. Jacó é uma inspiração para nós. Jacó, ele desejava a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura significava não só a sucessão da família. Ele iria cuidar de toda a família, né? De todos os bens. Mas como aquele que tinha a bênção da primogenitura, recebia o dobro do segundo, do terceiro, de todos. E Jacó lutou para ser abençoado como primogênito, e Deus concedeu isso a ele. Jacó foi aquele que, quando estava num momento difícil da sua vida, porque vocês lembram que ele roubou a bênção da primogenitura do seu irmão. Por conta disso, ele teve que sair do ambiente familiar e teve que ir para longe. Foi morar com o tio dele, com o irmão da mãe. Ali ele se casou, que vocês sabem, com Raquel, com Lia. Teve 12 filhos, e quando ele teve que voltar para a sua terra, ele teve que enfrentar o irmão que ele tinha roubado, o Esaú. Aí, neste momento, ele não sabia se o irmão dele ia matá-lo ou não. É nesse momento que, no Vale de Jaboque, Jacó luta com Deus. Vocês conhecem a luta de Jacó? Quem conhece? Quem já ouviu a história da luta de Jacó? Jesus apareceu para ele, o anjo do Senhor, e Jacó lutou a noite inteira com ele. E ele, no fim, né, da noite, já amanhecendo, o príncipe do Senhor, Jesus, que estava ali, é uma cristofania, ele disse: o que é que você quer? Jacó disse assim: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E para você construir um legado de influência, você tem que ter esse desejo de ser abençoado. Não saia dos pés do Senhor, até que o Senhor te abençoe, até que o Senhor cumpra o seu desejo. Aquela visão de conquista na sua vida, fica nos pés do Senhor, até que o Senhor diga sim e amém. Amém? Glória a Deus. Tenha esse desejo. A gente tem que ter, muitas vezes o ímpio tem mais afã, desejo para conquistar os espaços, os lugares de proeminência, os lugares de autoridade do que o justo. Aí o que acontece? A gente dá espaço para eles e depois reclama. Quando nós, igreja, deveríamos ter esse desejo de ocupar os lugares no legislativo, de ocupar no executivo, de ocupar no legislativo, no judiciário, nas cidades, nos estados, nas nações, nas empresas. Deseje os grandes lugares, almeje, olhe para cima e diga: Senhor, é ali que eu quero chegar. Amém? Isso é legado, você vai deixando. Eu acho assim, eu sempre orei a Deus, falei: Deus, a nossa história Deus escreve de maneiras diferentes, mas eu sempre falei para Deus: Deus, eu não quero que o meu fim seja pior que o meu começo. Seja menor, não pior, menor que o meu começo. Eu gostaria de começar a
desenvolver projetos e trabalhar e conquistar, mas eu gostaria que no fim da minha vida eu tivesse mais do que no começo. Aí eu comecei a pegar textos na Bíblia que me respaldavam sobre isso. Quando você acha um texto que te respalde, meu filho, ninguém te segura, sabe por quê? Porque você entra em argumento com Deus, e Deus, quando você mostra a sua palavra, Ele diz sim e amém. Então você já tem a resposta. Amém? Então, é assim que a gente tem que ser, tem que pedir e falar. E depois agora, quando eu cheguei nos 60, já passei alguns aninhos já. Mas quando eu cheguei nos 60, eu peguei todos os textos que falam de velhice na Bíblia, para gerar as bênçãos na minha velhice. E uma das bênçãos que está lá no Salmo, não lembro a referência, que eu sou muito devagar para decorar a referência, é: na sua velhice farta de bens. Eu falei, Deus, então muita gente na velhice acaba perdendo patrimônio, porque não tem mais força de trabalho. Eu não quero que isso aconteça comigo, porque a tua palavra promete isso, e eu tenho orado a esse respeito. A palavra de Deus diz que o justo deixa herança para os filhos e para os filhos dos filhos. Eu falei, Senhor, eu gostaria que o Senhor me abençoasse para eu deixar herança para os meus netos. Então, recebe quem pede. Amém? E para você ter um legado significativo, você tem que aprender a ter a visão de Deus. Ler a palavra, saber das promessas e agarrá-las. A gente tem que ter desejo de influenciar, como teve Jabez. Jabez, ele quis crescer para isso. Ele não queria ser um reles mortal, não é? E Deus concedeu isso a ele. Deus tem para todos nós, mesmo que você sinta, eu sou avó, eu sou dona de casa, ou eu já sou aposentado. Você pode orar, você pode mudar a história do seu país através da sua intercessão, você pode mudar a história do seu bairro, você pode mudar a história da sua família através da sua intercessão, você pode influenciar o seu neto, o seu filho, o seu vizinho, para transformar a vida dele, para ele aceitar Jesus e ter uma história de redenção, de vida e de bênção. Amém? Não é só coisas materiais que te trazem influência ou que te deixam um legado significativo, mas a sua vida, o seu posicionamento para conquistar, para influenciar, para tocar, para fazer a diferença. Desejo de intervir. É isso que eu estou falando, mudar as coisas. Tudo isso a gente tem que desejar, tem que querer construir esse legado. Em quarto lugar, nós temos que construir um legado de gerações. E isso é muito importante. Porque nem sempre essa bênção acontece. Quantos têm aqui já gerações? Quantos têm filhos? Olha, maioria. Quantos têm netos? Então, nós temos deixado um legado de gerações. E a gente olha, nem sempre é automático, viu? Filho de crente não é crentinho, não. Se fosse assim, a Europa não estaria na apostasia que está hoje. Quando a gente lê as igrejas do Apocalipse, que Jesus escreveu para 7 igrejas, fazendo advertências, nós fomos conhecer as 7 igrejas, todas estão localizadas na Turquia, nenhuma o cristianismo está vivo. Então, você querer ter um legado para gerações, você tem que investir nisso, porque senão não vai acontecer automaticamente. Você tem que ser intencional, você tem que crer, aquela fé tem que ser sua, mas você tem que transmitir para os seus filhos, sendo um exemplo, trazendo na igreja para que ele aprenda aqui, ensinando em casa, através do ensino formal, através do exemplo, e persistindo, não deixando ele sair daquilo. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu estudei o 3º ano do colegial nos Estados Unidos.
E lá onde eu morei, o pai da família que me recebeu era pastor, mas de uma igreja liberal. Naquele tempo, em 1976, faz a conta, ele, lá na igreja que eu frequentei, em Massachusetts, quando eles liam a Bíblia, não podia chamar Deus de ele. Tinha que chamar ele e ela. Olha a liberalidade da igreja que eu frequentei lá. Era isso. E eu, então, debaixo daqui, quando eu cheguei lá, eu li a Bíblia todo dia, como era costume meu. De repente, aquela família olhava para mim e falava, nossa, você lê a Bíblia todo dia. Eles ficavam assim, não acreditavam, né? E eu fui perdendo, fui esfriando ao longo do ano. Quando eu voltei para o Brasil, a minha mãe e meus irmãos iam para a igreja e eu já tinha esfriado, eu não queria ir para a igreja. Aí eu ia um pouco, depois eu comecei a não ir, dava desculpa. Um dia o meu pai me chamou e o meu pai não ia na igreja, só a minha mãe levava a gente. E ele me chamou, não tinha nem autoridade, mas fez. Ele me chamou e falou assim, que negócio é esse que você não vai na igreja com a tua mãe? Aí eu falei, pai, não estou animada, não sei o que tem, deu um monte de desculpa. Ele falou, não admito que você não vá na igreja com a sua mãe, porque você tem que ser uma mulher igual à sua mãe. Olha como a sua mãe é, e pôs todos os predicados da minha mãe assim, e falou assim, eu quero que você seja como ela, então você vai na igreja com ela. E não me deixou sair, olha só. Não ia na igreja e me fez ir para a igreja. Mas eu fico pensando, que posicionamento, né, firme. Hoje em dia, os pais, tem os adolescentes, deixam eles fazerem o que quiserem, vão no cinema, vão nas festas, aí eles não querem ir para a igreja, eles não forçam, eles não influenciam, eles não insistem. Não é? Deixa ao Léo, eu acho que isso está errado. Você tem que insistir, você tem que falar, você mora na minha casa, você quer fazer tal coisa, então você tem que ir na igreja. Faça isso para você ver. Porque se você, lá na escola hoje, o que ele está aprendendo é totalmente anti-Deus. E ele fica lá não sei quantas horas. Os amigos, se não forem crentes, ele está aprendendo só coisa errada. E você não tem tempo, não influencia, e você não traz para a igreja, o que vai virar disso? Você acha que esse legado de fé você vai passar? Provavelmente não. E Deus não te promete, se você não for fiel, ter um filho que seja fiel. Só pela misericórdia e milagre do Senhor, porque não vai ser um legado seu. Então, a gente tem que focar nisso. Trabalhar para ter um legado de gerações. Eu sou de gerações. Na minha família tem muitos pastores. Você sabe como o primeiro se converteu na minha família? Família materna da minha mãe. Um dos meus ancestrais, não sei em que geração, era capataz numa fazenda. E naquele tempo no interior, nas fazendas, tinha a igreja católica e o pouco que tinha de evangélico eram grupinhos pequenininhos, né? Que se reuniam, às vezes, em lugares muito simples. E a filha do dono da fazenda se converteu e tinha ganho uma Bíblia. Só que ela não podia ler a Bíblia, era escondido, porque os pais eram católicos. Católicos não podiam ler a Bíblia naquele tempo. E ela, então, escondia a Bíblia e lia escondido. Eu não sei como o pai dela descobriu, mas um dia entrou no quarto, ela estava lendo a Bíblia, ela pegou a Bíblia e jogou pela janela. Jogou pela janela e ficou lá no meio do lamaçal. E o meu parente achou a Bíblia e levou para casa. E começou a ler a Bíblia e se converteu. E começou a ir numa igreja evangélica lá perto. A esposa dele não queria aceitar Jesus, não queria aceitar a fé. E um dia teve uma tempestade, ela tinha como se fosse um altarzinho na casa dela, cheio de santo, aquelas estátuas, imagens. E um dia teve uma tempestade, e caiu um raio na casa. Isso é muito comum no interior, que na fazenda dos meus pais, tem uma casa com para-raio, já caiu várias vezes raio na casa. Mas como tem para-raio, só queima tudo na casa, mas não destrói a casa. Mas caiu um raio na casa desse meu parente que se converteu.
E sabe o que aconteceu? Destruiu a casa. E o altarzinho e aquele cômodo que tinha todos os santos da minha parente lá. A partir daquele momento, ela falou para o marido: eu vou na igreja com você. E lá aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque ela falou assim: Deus tem poder para mandar o raio, mas essas imagens aqui não têm poder para se salvar. Então eu não vou ficar com eles. Vocês não têm poder para se salvar, vai ter poder para me salvar. E aceitou Jesus. E assim entrou a fé, o evangelho na minha família. E a minha família, por parte de mãe, tem muitos pastores. Legado de gerações, porque foram passando para gerações. Israel foi assim também. Deus, ele falou: eu tenho aliança com você. E eu vou ter aliança nas gerações à medida que você comunicar o evangelho à criança. No levantar, no caminhar, no deitar. É assim que passou a mensagem da fé no povo judeu. E o povo judeu é próspero. E por que eles foram espalhados para as nações e sempre ficou vivo o judaísmo, gente? Você já pensou nisso? Porque eles se reuniam no Shabat. O pai orava pelos filhos e passavam a fé e passavam a bênção. E hoje a gente tem que orar na igreja, tem que vir na igreja, receber a direção dos apóstolos, receber a bênção dos seus líderes, e você tem que chegar em casa, fazer um almoço, pôr a mão na cabeça dos seus filhos e orar pelos seus filhos. Todos nós temos que ter pelo menos uma reunião mensal, que seja semanal, que seja pelo menos uma refeição onde você ora e abençoa os seus filhos, que é o quê? O Shabat do judeu. Por isso que a bênção vem de gerações em gerações, como Deus prometeu. Por isso nós não podemos, eu vou falar agora no painel sobre a importância do legado da família na igreja. Então eu vou enfatizar sobre isso. Já está terminando o meu tempo, não vou fazer nos pormenores. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo que a construção de um legado começou em Deus, porque Deus que nos criou. E quando nós nos afastamos dele, ele enviou Jesus para nos tornar, nos resgatar de volta. Então tudo começa em Deus e tudo vai para Deus. A construção de um legado começa em Deus e deve terminar em Deus. Mas Deus espera de nós o nosso compromisso, a nossa responsabilidade e a nossa fidelidade. Amém? Deus pode contar com você? Se Deus pode contar com você, eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você. Você entende a importância da sua vida, das suas ações e do seu testemunho? Vira para a pessoa do lado e pergunte para ela, porque talvez ela pense que essa pergunta que eu estou fazendo não é para ela, é para outro que está do lado. Diga assim: você entende a importância da sua vida? Você entende que aquilo que você vive não vai marcar só a sua história, vai marcar a história da sua família, do lugar onde você está plantado. Porque quem está construindo a história da sua família é você. Quem está construindo a história da Yacht Church, não somos só eu e o Lamartine e a nossa família. Você. Você faz parte desse corpo. Aquilo que você faz, aquilo que você sente, aquilo que você sofre, todo o corpo sofre. Então, a sua vida importa. Então, viva a sua vida de maneira digna a honrar o Senhor. E deixar um legado importante, relevante na terra. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos enquanto você vai ouvindo essa música. Eu queria...
eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, porque eu acho que todo mundo teria que sair do lugar, então não vou trazer todo mundo para cá. Mas feche os seus olhos e realmente faça uma oração a Deus e diga: Senhor, eu entendo o quanto eu sou importante. Importante para Ti, Senhor, porque eu fui criado pelo Senhor. Eu fui salvo pelo Senhor. E o Senhor se importa com todos os dias, todas as horas, todos os minutos que eu vivo nessa terra. Então, Senhor, eu quero viver a minha vida para Ti. Assuma esse compromisso com Deus. Diga: Senhor, eu quero viver a minha vida para Ti. Eu quero passar nessa vida e alguém, quando eu não estiver aqui, possa pensar, possa lembrar e possa ter um marco nos lugares onde eu passei. Um marco de bênçãos. Um marco onde pessoas foram amadas, foram tocadas pelo Senhor através da minha vida. Amém? Nós vamos cantar essa música, que é a bênção que Deus colocou na boca do sacerdote Arão e de seus filhos para abençoar o povo. E no final dessa oração, ele disse assim, os sacerdotes fazem assim, que é o sinal da letra Shem, de El Shaddai. E ele disse assim: porque eu ponho o meu nome sobre o meu povo. Você leva o nome de Deus. Amém?